Boa tarde. Então, vamos dar início à segunda aula da disciplina de Introdução à Engenharia Química. Todos me escutam, né? Então tá bom. Então, foi feita eu enviei uma atividade na forma de fórum no Moodle para que vocês respondessem, e na verdade o intuito, o objetivo desse fórum era vocês se prepararem, né, através assistir aqueles vídeos para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, provavelmente eu vou estar falando coisas aqui que vocês já viram lá, ou coisas que vocês não viram ainda também, que eu vou estar complementando o conteúdo daqueles vídeos. Então, a gente vai estar falando inicialmente aqui sobre um histórico da engenharia química, né? Vou estar mostrando alguns fatos históricos que justificaram a necessidade da criação de uma nova área. Vou falar sobre na verdade, é uma diferença entre química e engenharia química, e, posteriormente, eu vou estar falando sobre algumas definições de engenharia química. Esses outros itens são da próxima aula nossa. Então, aqui só uma contextualização histórica, né? Que desde o século XVIII, os produtos químicos naturais, como carbonato de sódio ou potássio, passaram a ter uma grande procura face à produção industrial de vários bens de consumo, tais como vidro, sabão e têxteis. Então, nessa época aqui, a produção desses materiais, tipo vidro, sabão e têxteis, eles eram obtidos através do meio ambiente, né? Era retirado do solo esses reagentes ou esses produtos para a produção desses bens de consumo. Então, era feita essa retirada. E à medida que a Revolução Industrial avançou, e aí começou a ter uma produção maciça de bens, e aí, consequentemente, uma grande produção em escala, então, esses produtos naturais, eles deixaram de ser suficientes, né? Então, e aí tivemos um problema ainda, né? Os Estados Unidos com a Europa com relação ao fornecimento desses bens naturais, desses produtos naturais. Então, face a isso, foi necessário os cientistas, os pesquisadores da época, encontrarem uma solução para a produção desses bens de consumo a partir dessa matéria-prima. Então, foi necessário, então, desenvolver. Então, teve uma grande corrida, ou em busca de uma pesquisa em que conseguisse sintetizar esses produtos, esses bens de consumo, nessa matéria-prima, para a produção de vidro, sabão e têxteis. Não está apresentando? Então, deixa eu mudar aqui. Não, mas era para estar apresentando sim. Peraí, então. Então, deixa eu apresentar aqui. Desculpem. Vem se tá agora. Deu certo? Então, tá bom. Então, continuando aqui, então, foi uma época, né? Essa época da Revolução Industrial, que devido a vários fatores, na verdade. O primeiro dele é a escassez dessas jazidas, né? Que continham esses produtos. E então começou, devido a essa grande produção desses bens de consumo, foi necessário
procurar uma outra forma do que simplesmente retirar esses bens dessas jazidas, né, do meio ambiente. Então, houve uma necessidade da sintetização, ou da síntese, na verdade, desses produtos. Então, aqui, com a revolução, com a chegada da Revolução Industrial, iniciada lá na Inglaterra, por volta do século XVIII, então, alguns produtos químicos, e aí, vocês viram lá, ácido sulfúrico, carbonato de sódio e potássio, eles passaram a ser constantemente requisitados para a escala industrial, para a produção daqueles bens de consumo que eu já tinha comentado, têxteis, vidro, sabão, entre outros. Então, foi aí que teve a invenção desse processo Leblanc, que é para a transformação do sal marinho em carbonato de sódio. Então, Nicolas Leblanc, em 1810, desenvolveu esse processo Leblanc. Ele só tinha um problema, né? Ele era bastante poluente para a época. Então, para a época, e tinha um cheiro muito desagradável, esse processo desenvolvido por Leblanc, apesar de ser um processo que encontrava, na verdade, né, encontrava uma solução para os problemas da época. Então, desenvolveu esse processo, mas em contrapartida, tinha alguns inconvenientes que somente depois, com o processo Solvay, né, que era um processo mais limpo para a época, que substituiu o processo de Leblanc, com a mesma finalidade. Então, esse processo Solvay também produzia o carbonato de sódio, só que ele tinha uma geração de poluentes muito menor que o processo Leblanc. E aí, depois, o processo dessa torre de Glover, criado para reutilizar esse nitrato perdido para a atmosfera. Então, mesmo o Solvay ele sendo mais limpo, ainda tinha uma quantidade de poluente na forma gasosa que era recuperado, que foi recuperado por essa torre de Glover. Então, percebam que aqui nós tivemos alguns marcos que foi percebido a necessidade de ter algumas mudanças no meio de produção. Pode falar, João. Era o João mesmo? Não. Isso, era eu. É que eu vi que mandaram no chat aí, e no grupo, tem um aluno querendo entrar na aula, e ele não está conseguindo. Parece que está recusando a entrada, alguma coisa assim. Entrou agora. Ah, beleza. Beleza. Obrigado, João. Imagina, professor. Desculpa atrapalhar aí, tá? Não. Pode entrar na conversa, não tem problema nenhum. Principalmente nesse sentido de que o aluno não estava conseguindo assistir a aula. Sim. Obrigadão. Ah, entrou mesmo, é ele ali. É o Genésio. Isso, ele estava falando no grupo aqui. Beleza, brigadão, tá? Beleza, então. Então, dando continuidade, então a gente vê que na escala industrial começou a ser necessário essa produção em grande escala. Portanto, as indústrias elas começaram a ter um problema. Qual seria o problema? O problema é que com o desenvolvimento dessa nova tecnologia, no caso que a gente está dizendo aqui do Leblanc, do Solvay até a torre, nós tínhamos um problema de que um químico ele conseguia desenvolver, encontrar uma solução, então, mas em escala de laboratório, ele conseguia fazer isso, então ele encontrou uma forma de se produzir esses bens de consumo a partir de produtos sintetizados em laboratório. Só que, para colocar isso numa escala industrial, onde precisaria colocar isso através de etapas
e equipamentos, quem fazia isso era o engenheiro mecânico. Então, era o engenheiro mecânico que era responsável em criar esse processo. Só que o problema é que o engenheiro mecânico, ele entendia dos equipamentos, ele entendia das etapas ali, mas ele não entendia a parte química do assunto. Então, a gente tinha duas situações em que um era o desenvolvimento em laboratório, o outro que era colocar isso, construir esses equipamentos, só que não fechava, tinha uma lacuna para conseguir fazer essa ligação, ou seja, colocar isso no processo. Então, era necessário uma pessoa, um profissional, que ele tivesse esse conhecimento da química, que ele tivesse essa percepção e conseguisse colocar isso em escala industrial. Então, foi nesse período que houve a necessidade, perceberam que era necessário ser criada uma nova área. Então, foi por volta desse século XVIII, em que os engenheiros químicos, ou que a área da engenharia química, ela acabou sendo criada. Então, a primeira pessoa que identificou essa necessidade para criar esse profissional da indústria química foi esse britânico, George Davis. Ele era um inspetor, né, de segurança, e ele percebeu que era necessário ter um profissional que entendesse como, em escala industrial, como dentro do processo, como aconteceriam as mudanças dessa matéria, como que essa matéria mudava ali dentro. Então, não adiantava nada ter um químico de laboratório, ter alguém que construía os equipamentos, mas precisava ter alguém que tivesse esse conhecimento dessas duas áreas. Então, George Davis foi quem percebeu na época essa necessidade de criação de uma nova área. Então, em 1888, foi criado o curso de engenharia química, né? Na verdade, ele não começou como o curso de engenharia química, ele chamava um curso X, então era um curso ainda sem nome, quando ele iniciou lá em Massachusetts, então lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT, né, que ainda hoje um dos melhores cursos de engenharia química está nesse instituto, e foi lá que foi criado o curso de engenharia química. Tanto é que, apesar de ter passado tanto tempo, ainda o curso de engenharia química desse instituto ainda ele está sempre à frente do seu tempo. Então, enquanto a maioria dos cursos de engenharia química hoje no Brasil trabalham ainda de uma forma mais tradicional, eles já estão trabalhando num processo mais avançado, em se tratando de matriz, em se tratando de metodologias de ensino-aprendizagem. Então, o MIT, ele sempre está à frente, e aí o MIT que eu falo que é para a engenharia química, né? Então, ele sempre se mostrou à frente do seu tempo. E em 1891, na verdade, não era só o William Page Bryant, mas era um grupo, né? Era uma equipe, né? Era uma turma que estava sendo formada em 1891, mas o William foi o primeiro graduado a receber o diploma de engenharia química no mundo. Então, tinham 7 pessoas formadas, então ele foi o primeiro que recebeu o diploma. Então, e aí lá, né, ainda nessa época, né, quando esse curso foi criado em 1891, que teve a primeira turma, ainda era conhecido como o curso X. E aí, mais um pouco de história, né, da engenharia química. O primeiro livro sobre engenharia química, que foi o Handbook de Engenharia Química, também escrito por George Davis, que é aquele inspetor que percebeu a necessidade de criação de uma nova área. Ele escreveu a primeira edição, em 1901, desse Handbook de Engenharia Química. Hoje nós temos
no handbook de engenharia química. Ele, ele está passando, né, ele passou durante o século XX, ele passou por novas edições. Então, nós temos a última edição dele, desse handbook. Ele não é do George Davis, né? A gente tem esse handbook disponível na biblioteca. É um handbook que, a princípio, ele atenderia todas as necessidades de todas as áreas da engenharia química, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a engenharia química também, ela foi mudando, né? Ela foi mudando a sua característica, e com essa mudança, sentiu também a necessidade de que não poderia deixar apenas um handbook com todas as informações. Então, foram essas novas áreas, elas acabaram sendo, não que elas não estão no handbook, elas até estão no handbook, mas devido a essa necessidade de aprimorar mais cada área dessas, aprofundamento maior em cada área dessas, foi criados novos livros. Então, hoje a gente tem livros de todas as áreas dentro da engenharia química. Então, vocês vão encontrar livros de cinética, livros de reatores, livros de introdução à engenharia química, livros de operações unitárias, de termodinâmica, tudo voltado para a engenharia química. Então, esse handbook, a ideia era que todo esse conteúdo necessário para a engenharia química estivesse ali dentro, mas com o passar do tempo, viram que o curso, essa área, era muito maior do que simplesmente cabia num livro. Então, por isso que ele tem esse livro ainda, ele tem alguns conceitos básicos lá dentro ainda. Quando vocês tiverem a oportunidade de estar presencialmente na universidade, procurem esse livro. Ele é um livro com mais páginas. Na verdade, vocês vão encontrar esse livro lá, e vocês vão ver que ele é um livro ele tem muitas páginas, né? Ele tem uma quantidade de páginas bem excessiva. Então, quando a gente fala que é um handbook, é um livro bem grande, com a quantidade de páginas. Se não me engano, passam de 1000 páginas, e aí as páginas são um pouco mais finas para que ele não fique tão volumoso. Mas esse livro, nós temos, é sempre bom vocês darem uma olhada, verem o que está nele. Então, na hora que vocês abrirem esse livro lá na biblioteca, vocês vão perceber que ele parece que ele tem todas as áreas da engenharia química, está lá dentro. Estão, mas de uma forma mais superficial, não tão aprofundada quanto os livros específicos. Então, vocês vão encontrar assuntos lá dentro de operações unitárias, de reatores, de cinética, de termo, vocês vão encontrar de tudo ali, até a parte introdutória aqui, nossa, de introdução à engenharia química, de conversão de unidades, de termos técnicos, vocês vão encontrar lá. Só que ele acaba sendo um pouco mais superficial. Então, é necessário, para um aprofundamento maior em todas essas áreas, esses livros específicos que também temos disponíveis na nossa biblioteca. Então, esse livro nós temos 3 volumes dele. Então, vocês podem depois, quando tiverem um tempo, quando a gente retornar ao ensino presencial, então, deem uma passada lá, deem uma olhada, veem como ele está distribuído, como que ele está, como que as disciplinas estão ali dentro, e deem uma disciplinas, eu falo disciplinas, mas são as áreas da engenharia química, vejam como que ela está distribuída ali dentro. Professor? Pode falar. Desculpe interromper de novo, parece que tem mais um aluno tentando entrar na aula. Quem será que é? Já entrei. Já entrou? Já. Ah, é o Danilo, né? Beleza. Então, continuando aqui, isso é o curso, então, o primeiro curso de engenharia química, então, surgiu lá nos Estados Unidos,
no MIT, Instituto de Massachusetts. Luiz, seria assim, seria hoje ele seria um resumo. Na verdade, resumo é muito superficial ainda, né? Ele tem uma profundidade ali. Então, ele tem um certo aprofundamento em cada área. Mas, claro que não se compara quando a gente pega um livro específico. Então, por exemplo, quando a gente está falando em operações unitárias, ele tem toda a parte teórica, toda a parte básica ali. Mas quando você pega um outro livro específico mesmo da engenharia química, de operações unitárias, vocês vão ver que ele tem um aprofundamento muito maior. Então, é importante que vocês acompanhem ele, deem uma olhada, assim, mas normalmente a gente acaba acompanhando as áreas pelos livros que acabaram sendo específicos dessas áreas, tá? Então, eu não diria assim um resumo, porque mais de 1.000 e poucas páginas não pode ser só um resumo, né? Mas de cada área ele dá um aprofundamento mais básico para vocês. Então, só continuando aqui, então, o curso surgiu nos Estados Unidos, e aí vamos fazer uma contextualização aqui aí no resto do mundo, como que foi o surgimento da engenharia química. Então, continuando, vocês viram que foi em 1891, foi quando saiu a primeira turma do MIT, mas em 1892 já foi criado um curso de engenharia química na Universidade da Pensilvânia, em 1894 na Universidade de Tulane. Na Europa demorou um pouco mais, então na Europa vejam que foi só em 1920 que foi criado o curso de engenharia química na escola aqui Imperial de Londres e na Universidade de Londres também. Em 1950 tivemos na Alemanha o curso, e aí percebam que nessa época foi quando desvinculou-se, né, separou a engenharia química da mecânica. Então percebam que aqui demorou meio século para que os alemães fizessem com que a engenharia química se separasse da engenharia mecânica. Então sempre há um pouco de resistência, mas é importante lembrar que poderia até não ter criado, até não tinham criado essa nova área, mas ele estava ali. Então, quando fala que desvinculou, é porque tinham áreas dentro da engenharia mecânica que eram voltadas para a área de engenharia química. Depois, departamento de engenharia química na Universidade de Cambridge, em 1945. E aí uma coisa que vale ser lembrado aqui é que essas universidades, principalmente na Europa, elas surgiram em função de uma demanda da indústria. Então, quando a gente vê ali que foi criado o Departamento de Engenharia Química na Universidade de Cambridge, patrocinado pela Shell, porque a Shell, nessa época, tinha a necessidade de um desenvolvimento em alguns processos, em alguns produtos deles, que fizeram com que eles fizessem esse patrocínio. Tanto que, inicialmente, o curso de engenharia química, ele era muito voltado para a área petrolífera. Então, era um curso voltado a resolver problemas, estudos de casos da indústria petrolífera. Então, havia essa relação muito próxima entre as indústrias e a criação desses cursos nos diversos países da Europa, porque eles tinham um problema, e aí eles criavam esse curso para tentar resolver não só um problema, mas vários problemas. Então, foi dessa forma que os primeiros cursos de engenharia química na Europa foram criados em função da necessidade das indústrias, e eles acabavam patrocinando a abertura desses cursos. No Brasil, a engenharia química surgiu em 1925, na Escola Politécnica de São Paulo.
que hoje é a USP. Então, em 1925, é o primeiro curso de engenharia química no Brasil. Só voltando um pouquinho aqui, então e aí vale aqui uma informação de... Vamos dar uma continuidade aqui no Brasil, como que foi. Então, vamos aproximar mais aqui para nós. Então, os cursos de engenharia química aqui do Paraná, né? Então, a gente tem o curso de engenharia química da Universidade aqui de Maringá, que foi criado em 1972. Depois desse curso de engenharia química que foi criado aqui, após 3 anos, né, em 1975, foi criado o curso de engenharia química da Unicamp, e aí esses primeiros professores da Unicamp, da engenharia química da Unicamp, foram alguns professores alguns desses professores que criaram esse curso lá na Unicamp, eles vieram aqui da Universidade de Maringá. Então, tanto que a gente tem alguns professores que ainda estão trabalhando na Unicamp, que são de Maringá, né? Então, isso é uma situação importante de ser ressaltada aqui, mais a termos de informação, se isso tem alguma relevância ou não, mas é importante saber também um pouco dessa história aqui da região. Dos cursos de engenharia química aqui da UTFPR, o primeiro curso criado foi o curso de Ponta Grossa. Então, engenharia química de Ponta Grossa, ele foi criado em 2010. Depois, os outros 3 cursos que existem hoje de engenharia química, que são o de Francisco Beltrão, o de Apucarana e o nosso aqui de Londrina, eles foram criados mais ou menos na mesma época, tá? Então, 2014, 2015, foram essas épocas esse período que foram criados esses outros 3 cursos. E a gente tem um último curso que foi criado em 2019, que é o curso de engenharia química de Campo Mourão, do campus de Campo Mourão. Na verdade, ele foi uma divisão que aconteceu. Então, lá tinha o curso tem, né, o curso de engenharia de alimentos. Então, o curso de engenharia de alimentos, ele foi dividido, né, o número de vagas que acabou entrando lá, foi dividido com um curso criado de engenharia química. Então, esse é o curso mais novo que a gente tem de engenharia química na UTFPR. E aí, vamos continuar aqui, então. Então, a grande, pelo menos para mim, a grande dúvida que eu tinha no início, lá, antes de fazer engenharia química, né, qual que era a diferença entre química e engenharia química. E também, depois de entrar na universidade, passar por todo esse período que vocês vão passar, ainda lá depois a gente escuta muitas vezes de que curso que você faz? Eu faço engenharia química, e o pessoal, é química. Então, é importante que nós, como engenheiros químicos, vocês, como futuros engenheiros químicos, saibam essa diferença básica entre química e engenharia química, para que a gente possa mostrar para quem tem alguma dúvida qual basicamente seria essa diferença. Então, basicamente eu peguei duas definições aqui. Eu vou falar um pouco mais da definição de engenharia química daqui a pouco, mais um pouquinho aqui para frente, mas basicamente a química trabalha em laboratórios, fazendo análises químicas, desenvolvendo materiais e propondo novos processos para obter produtos químicos, tá? Então, basicamente, a função do bacharel em química, né, é trabalhar em um laboratório. E a engenharia química, então, ela ocupa-se de processos químicos, mas numa escala industrial. Então, percebo que agora a preocupação do engenheiro químico, a função do engenheiro químico é numa escala industrial. Mas então, por que a gente estuda a química? Então, para a gente conhecer a escala industrial, a escala macro, a gente precisa conhecer o que acontece na micro também.
Então, é por isso que a gente tem fundamentos da química que estão nas disciplinas da área de química da nossa matriz, porque a gente precisa ter esse conhecimento para conseguir fazer a aplicação em escala industrial, em escala macro. Então, é por isso que é necessário a gente ter esse conhecimento, para que quando a gente mudar de escala, sair daquela escala de laboratório e for para uma escala maior, então a gente precisa entender o que essa mudança vai acarretar nessa escala maior. Então, basicamente, o engenheiro químico vai trabalhar em indústria, mas só indústria? Não. Também a gente vai ver na próxima aula aonde que o engenheiro químico vai poder estar atuando. Ele não vai trabalhar só só na área industrial. Então, nós temos outras opções de trabalho, de áreas de atuação do engenheiro químico, que a gente vai estar conversando sobre isso também. Então, e aí, vai estar dimensionando equipamentos e definindo etapas de processo. Então, é isso que uma definição simples de engenharia química, vocês vão ver que a definição não é tão... a gente não consegue encontrar uma definição única para a engenharia química, então, alguns levam para determinadas áreas, então, seria interessante que a gente conseguisse encontrar uma definição de engenharia química e conseguisse abranger todos os conceitos, mas sem precisar ficar detalhando área por área. Então, seria importante isso, mas vocês vão ver que, dependendo da definição, tem algumas definições que acabam levando mais para uma área específica. Então, eu vou mostrar para vocês, e aí vamos tirar daquelas definições da engenharia química qual aquela que consegue abranger o maior número de atividades dentro da nossa área de atuação. E aí, antes da gente começar a fazer a definição da engenharia química, então vamos fazer a definição do engenheiro ou da engenharia. Então, qual seria essa definição de engenheiro ou da engenharia? Que tipo de conhecimentos estão aplicados? Para que esses conhecimentos são aplicados? Para que a gente vai estar utilizando eles? Do que esses conhecimentos, do que é necessário para a gente aplicar esses conhecimentos? E qual o objetivo desses conhecimentos que estaremos aplicando? Então, que tipo de conhecimentos que vão ser aplicados? Então, engenheiro é um profissional que procura aplicar esses conhecimentos empíricos, técnicos e científicos. Então, isso eu estou falando de forma geral. Então, vocês vão ver que lá no final, ele se aplica para qualquer tipo de engenharia, com essa definição de engenheiro, mas que ela acaba deixando uma definição mais geral. Para que eu vou aplicar esses conceitos empíricos, científicos, técnicos? Para criação e para modificação. Mas para criação e modificação do quê? Então, de mecanismos, estruturas, produtos e processos. Então, para isso que a gente tem que ter todo esse conhecimento. Com que objetivo? Com o objetivo de converter recursos naturais e não naturais nas formas de matéria e ou energia em formas adequadas à necessidade do ser humano e do meio que o cerca. Então, a definição aqui vamos dizer, de engenharia seria que o engenheiro é o profissional que ele vai procurar aplicar esses conhecimentos empíricos, técnicos e científicos para a criação e para a modificação de mecanismos, estruturas, produtos e processos para converter esses recursos naturais e ou os não naturais nas formas de matéria e ou energia em formas adequadas à necessidade do ser humano e do meio que o cerca. Então, essa é uma definição abrangente, e se vocês começarem a analisar todas as áreas da engenharia
essa definição, essa conceituação, ela consegue atender a essa definição geral. E aí aqui eu vou disponibilizar para vocês depois no Moodle. Então aqui a gente tem algumas características gerais do engenheiro químico, do químico industrial, do engenheiro industrial, do engenheiro ambiental, do engenheiro de alimentos, do engenheiro de materiais, engenheiro metalúrgico, engenheiro de minas, e engenheiro de petróleo. Então, algumas características aqui que caracterizam cada uma dessas engenharias. E aí a gente tem aqui, então só lembrando que esse aqui eu tirei do livro do Cremasso. E aqui a gente tem a característica do engenheiro químico e de algumas profissionais correlatos. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui engenheiro de produção, então a gente tem alguma confusão ainda quando a gente fala de engenheiro de produção, engenheiro químico e do químico. Então, do químico e do engenheiro químico a gente já viu basicamente a diferença, né? Principalmente que o químico ele trabalha em laboratório e desenvolvendo materiais, desenvolvendo novos produtos em escala industrial, e o engenheiro químico trabalha em escala industrial, criando etapas, desenvolvendo etapas, criando processos. Então, toda essa definição de engenheiro químico. E aí, a engenharia de produção. Então, o engenheiro de produção, ele gerencia recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a produtividade de uma empresa. Então, ele promove a interação geral da mão de obra, matéria-prima e equipamento, planeja e administra o acompanhamento e controlando o processo. Então, basicamente, quando a gente fala de engenheiro de produção, ele está mais relacionado com a área de gestão. E aí, gestão, eu estou dizendo, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de processo. Então, ele está preocupado com toda essa parte de gestão. Quando a gente compara com o engenheiro químico, ele está responsável, o engenheiro químico ele está preocupado com como essas transformações químicas da matéria acontecem em escala industrial. E aí ele vai se preocupar com a parte de processos, com a parte de etapas, mas tudo relacionadas à transformação de matéria ou energia. E que o engenheiro de produção ele não tem essa competência de como que há essa transformação, por exemplo, de uma madeira em papel. Tá? Então, ele sabe toda a parte, eles estudam toda essa parte de gestão, mas essa transformação química que acontece nessa matéria-prima, ou até nos produtos já que sofreram processamento, então eles não têm competência para esse tipo de atividade. E o engenheiro têxtil, então ele dedica-se à supervisão, coordenação e implementação de serviços técnicos da produção têxtil. Então, basicamente, quando a gente está falando de engenheiro têxtil, engenheiro de alimentos, engenheiro de materiais, são engenheiros específicos de uma determinada área. Então, quando a gente está falando do engenheiro de alimentos, por exemplo, ele está relacionado com a atividade relacionada a alimentos. O engenheiro ambiental com a área ambiental. E aí, o engenheiro químico é com relação às transformações da matéria e de energia que acontecem dentro dessas atividades. Então, e aí, a engenharia química, ela é mais abrangente, é uma área, é um curso, é uma engenharia mais abrangente, é uma engenharia na qual a gente, após passarmos por esse processo de aprendizado na universidade, de ganho de experiências, nós temos um campo de atividade bem amplo.
Então, temos várias atividades onde vamos poder desempenhar o nosso trabalho. Então, mais para frente, na próxima aula, eu vou estar comentando para vocês que o engenheiro químico, por ter por ser um curso mais amplo, então a gente tem uma área de trabalho também mais ampla. Então, vocês vão encontrar engenheiro químico trabalhando na indústria de alimentos, vocês vão encontrar engenheiro químico trabalhando na indústria de papel e celulose, na indústria de bebidas, na indústria de energia, indústria de biotecnologia. Então, vocês só vão encontrar, por exemplo, engenheiro de alimentos trabalhando aonde? Em indústria de alimentos. Eles não vão encontrar um engenheiro de alimentos trabalhando numa indústria de minas. Eles não vão encontrar um engenheiro de alimentos trabalhando numa indústria de papel e celulose. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês essa abrangência que o curso de engenharia química proporciona. Temos, dependendo do perfil de cada um de vocês, uma área que vocês têm uma afinidade maior. Então, tem pessoas que acabam se familiarizando mais com algumas áreas. E aí, vamos aprofundar o estudo em cima daquela área. Então, é dessa forma que mostra essa abrangência que o curso dá. Então, vocês têm a possibilidade de poder trabalhar em atividades bem diferenciadas, tá? E aí, só finalizando aqui, definição de engenharia química. Então, nós temos, eu fiz uma busca e nós temos algumas definições. Então, primeiro, é uma definição de que é uma especialidade da engenharia que trata do desenvolvimento e aplicação de processos em escala industrial, onde a composição e as propriedades da matéria sofrem mudança de uma forma global. Tá? Aparentemente, é uma definição que consegue englobar todas as nossas áreas de atividade, porém, vocês vão perceber, segundo uma outra definição, que, às vezes, essa definição, talvez ela tenha sido criada há um tempo atrás e que algumas áreas alguns itens ficaram faltando aqui. Então, uma outra definição é um ramo da engenharia que trata do projeto de indústrias químicas e é responsável pela otimização e operação adequada dessas instalações, possibilitando a transformação de matéria-prima em produtos industrializados pela manipulação de grandes quantidades, até toneladas dias na maioria dos casos. Então, percebam que aqui ele já foi para uma área, para uma linha de projetos, de otimização. Então, percebam que essa definição é muito particular. Uma outra definição que fala que é o ramo da engenharia que trata da aplicação dos princípios das ciências físicas, das ciências econômicas e das relações humanas nos processos em que a matéria sofre transformação quanto à sua composição, seu estado físico, seu conteúdo energético, com o propósito de atingir as necessidades ou aspirações do homem. Então, aquele foi mais detalhista, né, nessa definição, uma definição que procurou mostrar esses princípios que a engenharia química vai ser aplicada e procurou mostrar essas relações entre a matéria e a sua energia. Essa outra definição diz que a essência da engenharia química está na concepção ou síntese no projeto, teste, scale-up, operação, controle, otimização. Então, percebemos que aqui ele tentou colocar tudo. Ele tentou colocar todas as áreas, todas as áreas de atividade, depois ele tentou colocar todas as áreas em que a gente acaba trabalhando, né? Então, os conteúdos do curso, né? Começou a citar destilação, extração, absorção, então, ele tentou ser muito específico, só que com o passar do tempo,
isso acaba mudando um pouco, né? Então, na verdade, ele não muda, mas ele acaba acrescentando, e se a gente fosse fazer uma atualização dessa definição que é dada hoje, provavelmente a gente teria que dobrar toda essa quantidade iria dobrar essa definição devido a essa quantidade de áreas que a gente estaria desempenhando. Aqui a gente tem uma outra definição, que é o ramo da engenharia envolvida com processos, em que matérias-primas sofrem modificações na sua composição, conteúdo energético ou estado físico, por meio de processamento no qual os produtos resultantes venham atender a um determinado fim. Então, ele foi mais simples, foi mais geral, então ele não... Mas só que quando a gente começa a ver, talvez precisaria ter mais algumas informações. Que tipo de informação que eu estou dizendo? A informação que eu estou dizendo é com relação ao meio ambiente. Então, talvez uma definição de engenheiro químico mais atual é aquela em que precisa relacionar o termo de sustentabilidade. Então, no início, a gente tinha uma preocupação em desenvolver processos, desenvolver produtos, talvez sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com a produção de efluentes. Então, com o passar do tempo, e hoje, uma das linhas que todo engenheiro químico precisa seguir é essa linha de redução de poluentes, e tanto atmosférico quanto poluente líquido, com poluente sólido. Então, há essa necessidade. Então, essas definições, talvez elas precisam ser um pouco mais atualizadas. E aí a gente tem uma última definição aqui, que é uma modalidade da engenharia que se envolve com a concepção, desenvolvimento, melhoria, aplicação de processos e seus produtos industriais. E aí ele dá exemplos também, igual aquele outro que eu mostrei lá, eu acho que é o 4, né, a definição 4, que quer colocar todas as áreas de atuação e acaba não sendo possível, né? Então, dentro de todas essas definições, talvez a gente poderia, com essa definição 5, tentar melhorá-la. Então, melhorá-la, que eu digo, seria atualizá-la para a nossa necessidade atual. Então, talvez a gente precisaria inserir aqui nessa definição algo relacionado à sustentabilidade, a preocupação com a qualidade de vida. Então, são termos, são assuntos, são atividades que a gente precisaria estar incluindo na definição mais atual de engenharia química, que é o que realmente a gente tem trabalhado hoje em dia. O engenheiro químico, ele quer produzir? Quer. Ele quer aumentar a produtividade, rendimento, eficiência? Sim. Mas ele precisa se preocupar muito com o meio ambiente, ele precisa se preocupar com os custos. Então, toda essa preocupação, ela deveria estar dentro dessa definição. Então, vejam que a gente não tem uma definição assim que é uma definição universal. Então, a gente precisaria, cada um, no seu tempo, porque provavelmente se o nosso grupo hoje aqui encontrasse uma definição de engenharia química que nos atendesse, provavelmente daqui a um tempo, daqui a um período aí de 3, 4 anos, talvez a gente precisasse atualizá-la novamente, porque dentro de um outro cenário, a gente precisaria fazer algumas modificações. Então, percebam que a engenharia química, ela é muito atual, e aí, por ela ter essa particularidade de estar sempre buscando atualizações, é que faz com que essa definição, a gente não consiga chegar a uma definição padrão. Então, é importante isso, que mostrar para vocês que o importante não é essa definição que a gente consiga definir assim em 3, 4 palavras a engenharia química. É entender o que é a engenharia química e o que ela se preocupa, e com o que ela se preocupa. Então, essa acho que é o maior objetivo de quando a gente quer definir esse termo, essa área. Então, o importante é entendê-la. E aí, essa definição,
é mais acadêmica do que qualquer outra coisa. A gente poder explicar da nossa forma o que já, eu acho, na minha opinião, a gente consegue atender esse objetivo que a gente acaba tendo. Então, pessoal, por hoje seria isso que a gente teria para estar falando aqui. De novo, se alguém tiver alguns questionamentos, quiserem permanecer na sala, podem permanecer, a gente pode continuar conversando, mas eu agradeço a participação de vocês.